Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em João, no Evangelho de João. Nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 9 e nos 3 primeiros versículos, onde o Senhor fala da cura de um cego de nascença. Essa palavra tem falado muito ao meu coração e tenho certeza que falará aos vossos corações também. E se eu pudesse dar um título a esta pequena reflexão que vamos fazer, eu daria o olhar de Jesus, né? E aí mais na frente nós vamos ver que o olhar de Jesus faz toda a diferença quando chega, né, no ambiente ou no ser. Louvado seja Deus. E assim diz a palavra do Senhor em João. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este texto em João, ele é um dos textos assim mais lidos, né? Mais refletidos, um dos milagres mais abençoados pelo Senhor. E nós podemos perceber que João, que era um dos apóstolos mais chegados do Senhor Jesus Cristo, ele descreveu 7 milagres. Entre esses 7 milagres, entre vários milagres, ele destacou 7. Porém, entre esses 7, ele ainda escreveu sobre esta cura, né? Ele escreveu sobre a cura do cego de nascença, ao qual acabamos de ler. E aí, o texto, como nós acabamos de ver, ele fala que Jesus iria passando sobre aquela rua, né? E, de repente, olhou e viu um cego, viu um homem, e se aproximando, viu que ele era cego, né? E a palavra nos diz que ele era de nascença. E quando nós vamos se aprofundar na palavra, nós podemos perceber que aquele homem vivia ali por muito tempo. Só que por muitos também não eram notados. Muitos ali passavam por ele, pois ele estava assentado de frente para um templo que se chamava Porta Formosa. E muitos iriam àquele templo para adorar ao Senhor. E muitos também passavam por aquela rua. Mas por poucos ele era visto. Alguns costumes daquela época, diz as Escrituras Sagradas, que o povo tinha um costume de dar esmola, crendo que quando esse ato era feito, Deus perdoava os vossos pecados. E por isso esse homem era alimentado por as esmolas que eram dadas a ele quando alguém passava e quando alguém o notava. Porém, quando Jesus passou por aquele lugar, ele ali olhou e viu um ser, viu um homem, viu uma pessoa que era necessitada do seu milagre, necessitada do seu amor, necessitada do seu socorro, necessitada do seu agir.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, quando o Senhor quer operar, Ele mesmo ou através de nós, algumas coisas acontecem para tirar o nosso foco, para tirar nós do alvo, né? E não foi diferente que aconteceu ali. Nós podemos perceber que no versículo 2 há uma indagação ao Senhor. Quem pecou para que esse homem nascesse dessa forma? Né? Mas aí o Senhor diz que ninguém pecou. Ali foi apenas para que se manifestasse a glória do Senhor. Para que a palavra se propagasse. Para que o Senhor pudesse ser conhecido naquele tempo. Né? Para que muitos ouvissem falar que existia um homem, aleluia, existia um profeta enviado por Deus que operaria milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando Jesus se aproxima daquele cego e realiza aquele ato, o Senhor logo dá uma ordem para ele. E o Senhor, não se importando que ele era cego, apenas dando a ordem para que ele o obedecesse, ele prontamente vai. Porque ele poderia muito bem questionar. Ele poderia muito bem dizer que como ele iria se dirigir a um tanque chamado Siloé, se tal tanque ficaria em cerca de 800 quilômetros de onde ele se encontrava. Como um homem cego iria se deslocar tantos metros assim para se lavar, para alcançar a graça, para alcançar a cura, para alcançar a misericórdia? Muitas vezes é assim que acontece em nosso meio. O Senhor está pronto a derramar sobre nós da sua bênção, da sua cura, mas nós achamos difícil demais. Muitas vezes nós olhamos e enxergamos a dificuldade e não a cura. Muitas vezes nós olhamos e não nos permitimos o operar do Senhor. Mas aquele cego, ele fez diferente. Ele, mesmo sem enxergar, mesmo as ruas de Jerusalém sendo difíceis de trafegar, sendo ruas estreitas, cheias de pedregulhos, cheias de vielas, como diz as Escrituras Sagradas, ele não mediu esforços para alcançar a sua bênção tamanha. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, para nós, é uma palavra de encorajamento. Eu já ministrei essa palavra outras vezes e cada vez que eu cito ela, o Senhor me ensina algo diferente. O Senhor me mostra algo diferente. Porque a palavra do Senhor, ela se renova cada vez que você se deleita sobre ela. E o que o Senhor diz nesta noite para mim e para você: tire os seus olhos da dificuldade e coloque no alvo, na bênção alcançada. Não se importe com as dificuldades, com as afrontas, com o que vai vir à sua frente. Apenas obedeça a ordenança. O Senhor disse para aquele cego: vai e lava-te nos tanques de Siloé. O Senhor poderia muito bem ali mesmo operar um milagre depois que tivesse passado lodo, feito com sua saliva, e passado lodo em seus olhos, e ali mesmo o Senhor tivesse limpado, ele já poderia enxergar? Sim,
porque o nosso Deus é soberano, porque o nosso Deus é poderoso. Mas o Senhor queria que ele obedecesse a ordem para dar hoje a mim e a você uma lição. Nós não temos só que crer, nós temos também que obedecer a este Deus. E muitas vezes o que ele ordena aos nossos olhos é difícil demais. Aos nossos olhos. Mas quando ele dá uma ordem, ele se responsabiliza. Quando ele dá uma ordem, ele sabe por que está dando. Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe, aleluia, exatamente, aleluia, do que você é capaz de fazer através do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E através daquilo ali foi manifestado, através da vida daquele cego, foi manifestado a glória de Deus. Foi manifestado, aleluia, o Senhor. E Jesus, sem tirar os olhos daquele homem, mesmo sendo questionado pelos seus discípulos, o Senhor opera um milagre. E com esse mesmo olhar de salvação, de cura, de libertação, que o Senhor olhou para aquele homem, ele também enxerga a sogra de Pedro, que está lá em Mateus 8,14. A sogra de Pedro, ela se encontrava há dias com febre alta, se encontrava há dias doente em casa. Mas um certo dia, Jesus resolve chegar à casa de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vendo Jesus, olhando Jesus para a sogra de Pedro, aleluia, tomou ela pela mão e trazendo sobre a vida dela a cura no mesmo instante. No mesmo instante, a palavra vai nos dizer que o Senhor ministra sobre ela a cura e a febre a deixa. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora que a febre a deixou, que a enfermidade a deixou, ela se levantou e serviu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela adorou, ela exaltou, ela se deleitou nos pés do Senhor. Eu não sei o que você está precisando nesta noite. Eu não sei se é de cura, se é de libertação. Eu não sei qual é a bênção que você espera ou que você almeja alcançar do Senhor. Eu só sei que quando este Deus chegar, aleluia, no tempo certo, tudo acontecerá para que a glória, aleluia, dele seja manifestada, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado, porque ele é o alvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os instrumentos. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E aí, quando nós vamos lendo mais um pouquinho, nós podemos perceber que um acontecimento lá em Lucas 19:5, no encontro de Jesus com Zaqueu, nós podemos ver que o publicano, sabendo que Jesus iria passar por ali, porém vinha com ele uma grande multidão, o que fez Zaqueu? Zaqueu de pequena estatura, Zaqueu um homem pequeno, Zaqueu um homem visado naquele tempo pela sociedade, não muito amado, né? Zaqueu
resolve subir. Aleluia. Ele subiu em um sicômoro, a fim de ver quando Jesus se aproximasse. E olhar para cima e vendo, dá uma ordem. O Senhor olhou para cima e vendo Zaqueu, o Senhor deu uma ordem para ele. A mesma ordem que o Senhor dá para aquele cego. Uma ordem o Senhor deu ao cego. Uma ordem o Senhor deu à enfermidade da sogra de Pedro. E uma ordem o Senhor ministra, aleluia, na vida de Zaqueu. Desce depressa, porque me convém hoje, louvado seja o nome do Senhor, ficar em sua casa. E obedecendo a voz do Senhor, desceu Zaqueu e o recebeu com a maior alegria. Mas muitos que ali ouviu murmuraram, pois para eles Zaqueu era um homem pecador. Mas Jesus, no verso 9 do capítulo 19, diz: hoje houve salvação nesta casa. Este também é meu filho. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando o Senhor quer operar, não há quem impeça. Quando o Senhor quer agir, não há quem atrapalhe. Operando Deus, aleluia, quem impedirá? Quando o Senhor der a ordem daquilo que você tanto almeja, chegar ao teu lar, chegar à tua vida, chegar à tua casa, não tem Sanbalate nem Tobias que se levante contra a tua casa. Porque o Senhor, aleluia, e do Senhor são todas as coisas. Não existe limitações para este Deus. É por isso que eu sinto uma alegria tremenda ao falar da grandeza desse Senhor. Eu não me contenho e as lágrimas começam a descer. Porque grande é o poder, a majestade, aleluia, desse Deus. É infinito, nós não podemos compará-lo a nada, não podemos limitá-lo a nada, porque é tremendo. Aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai querido. Não importa o que digam de você, não importa o que achem de você, não importa, aleluia, as más línguas contra os teus e nem contra a tua vida, porque se o Senhor resolveu te abençoar, não há quem impeça. Se o Senhor resolveu exaltar a tua casa, os teus, a tua vida, não há quem impeça. Ei, foi o Criador, o próprio, aleluia, que tomou pela tua mão e disse: tu és minha, tu és meu. Oh, aleluia. Glória a Deus. E tudo quanto vier à tua tenda, aleluia, para te entristecer, para te abater, não se preocupa, porque o general de guerra está diante de ti, guardando toda a tua casa, todo o teu povo, toda a tua vida. Não há quem te toque, se assim o mestre não permitir. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia, papai querido! Oh, aleluia, Jesus! Meu Deus! Que coisa linda! E tudo quanto existia em você, aleluia, quem te trata, quem te cura, quem te restaura, quem te abençoa, aleluia,
quem remove, quem te faz reconhecer, aleluia, é o Senhor. Tudo é para que o nome dele seja manifestado sobre a sua vida. Tudo é para o louvor da sua glória. Tudo é para ele e por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque só Jesus vê o mais profundo do homem. Só ele conhece o íntimo. Aleluia! Suas deficiências e necessidades é vistas por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Só ele conhece sua criatura, pois ele ainda nos viu, aleluia, informes. Pois ele nos viu no ventre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois nós, eu e você, fomos formados no interior. Aleluia. O Senhor nos teceu com as suas mãos. Ele fez cada detalhe. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos um acaso. Louvado seja Deus. Nós, aleluia, temos um dono. Nós fomos escolhidos. Temos um dono. Não somos alheios. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Meu Deus, a vontade que dá de pular aqui. Sai correndo, sabe, de se rasgar nos pés desse Jesus. Como é tremendo o seu poder. Como é tremendo a sua soberania. A sua glória e majestade. Oh, aleluia. De cantarabana, lianderei te cantarabácia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Pai querido. Graças te damos, meu Senhor. Visto que por modo assombrosamente maravilhosa fomos formados. Fomos formados pela mão do oleiro. As tuas obras são admiráveis. Nós somos obras do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a minha alma o sabe muito bem. Esse é o salmista Davi declarando para o Senhor. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram e a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada dia da sua vida foi escrito pelo Senhor. Cada forma, cada palavra, cada ida e cada vinda foi escrito pelo Senhor. Nada é por acaso. Aleluia. Que nem tem um hino que diz: nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quando o Senhor sonhou com você, ele
prescreveu todo o seu destino, aleluia, quando você ainda nem sabia quem era você. Meu Deus. Está escrito no Salmo 139, verso 13 ao 16. Depois medita lá na grandeza desse Deus tremendo. Tudo foi feito com amor e graça. É por isso que o olhar dele está sobre a sua vida. E não há quem peça, aleluia, a glória dele se manifestar através de você. Não há quem se levante contra os seus ungidos que não seja abatido pelo próprio. Louvado seja Deus. Deus determinou soberanamente a vida de Davi antes que ele fosse concebido. Assim, ele também determinou as nossas vidas. O seu olhar sempre esteve sobre mim, sempre esteve sobre você. Muito antes de sermos gerados. Não importa os caminhos que percorremos. O quanto tempo passou para que o olhar de Jesus chegasse em nossas vidas. O importante é que o olhar dele chegou. E para ele não tem cedo e nem tem tarde. Ele é exato. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é exato. O tempo é simplesmente perfeito. Quando ele chega, ele chega. Aleluia. Ele que determina todas as coisas. Aquele cego andou cerca de 800 metros para obedecer. Aleluia. A ordem de Jesus. A distância entre o templo para o tanque de Siloé. Não paralisou aquele homem de forma alguma. Ele não viu ali nenhum empecilho, pois ele estava tomado pela alegria da sua bênção, pela alegria da sua nova história. Ele estava prestes a enxergar, ele estava prestes a receber, aleluia, algo que ele tanto quis em toda a sua vida. Porque quando nós vamos ler na decorrência do texto, nós vamos percebendo que este homem já era de uma idade avançada, ou seja, de maior idade. Então, ele já se passava muito tempo naquela situação. E eu acredito que ali tenha sido um dos maiores desejos de sua vida. Era poder ver as coisas simples. Era poder enxergar uma cor, era poder ver uma flor, era poder ver o seu pai, a sua mãe, era poder até entrar no templo e adorar. Aleluia. E ali, quando ele se deslocou da porta do templo e foi até o tanque, nada o impediu de chegar para alcançar a sua bênção. E logo ele se lavou. E logo ele enxergou. Louvado seja o nome do Senhor. Analisando bem, vendo o mapa, eram ruas difíceis, como eu disse no início. Ele poderia muito bem não continuar. Mas ele decidiu, aleluia, alcançar esta graça. Muitas vezes, as dificuldades vêm de uma forma tal em nossas vidas que quer nos paralisar e tirar aquilo que já está dispensado sobre nós. Mas a ordem do Senhor, nesta noite, não pare. Não entregue os pontos. Não se acovarde, porque ele não tem prazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não olhe para a dificuldade, olhe para o autor e consumador
aquele que te chamou, que te ungiu, que te escolheu, que te separou, aleluia, te remiu, louvado seja o nome do Senhor, e deixou as tuas vestes mais alvo do que a neve. É Ele quem te justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Não tire os teus olhos deste alvo, deste Jesus, desse Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então, não paralise, porque você, muitas vezes, pode não se achar capaz. Muitas vezes, você pode não se achar, aleluia, competente. Mas o que o Senhor tem sonhado para você é muito mais além do que você mesmo pode imaginar. Então, apenas obedeça a ordem do Espírito Santo do Senhor sobre as vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, porque nós erramos, porque nós falhamos, aí queremos parar. Não queremos continuar, não queremos prosseguir. Ei, aquele que te chamou, ele te capacita. É ele quem ministra sobre a tua vida. Você está aqui, é para a glória dele. É ele que rege a tua vida. Esqueceu que, como Davi falou no Salmo 139, ele determinou cada ida e vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não pare. Não desista. Porque o olhar do Senhor está sobre a tua vida. Olha que responsabilidade. O olhar do Mestre está sobre a tua casa. O olhar do Mestre está sobre a sua vida. E grande é, aleluia, o manifestar de Deus sobre a sua vida, sobre os seus, através de você. Louvado seja Deus. Nunca esqueça que os olhos dele sempre esteve e estará sobre mim e sobre você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a palavra reflexão para nossas vidas. Louvado seja Deus.